Bom dia, pessoas! Hoje o vídeo é sobre as responsabilidades parentais. Não vou conseguir falar sobre tudo o que implica este tema, é apenas uma pequenina parte. A terminologia responsabilidades parentais substitui a anterior consagrada como poder paternal. Na prática do dia a dia de cada um de nós, falamos das relações estabelecidas entre pais e filhos ou entre crianças e adultos esses que estão responsáveis por essas crianças. Essa relação engloba poderes, deveres de representação, de cuidados de saúde, de sustento, de educação académica e ou religiosa, mas também de formação pessoal enquanto futuros adultos, dentro dos valores sociais para a convivência relacional que terá de ser estabelecida entre os diferentes elementos da família, como também os elementos exteriores, fora dela, para o bom e são desenvolvimento humano. Pais e filhos devem-se mutuamente assistência, auxílio e respeito. Esses deveres estão presentes na vida de ambos durante toda a vida, mesmo após a maioridade dos filhos e mesmo quando estes filhos sejam autónomos e os seus pais careçam dessas necessidades. O dever de assistência compreende a obrigação de prestar alimentos e a de contribuir durante a vida em comum de acordo com os recursos próprios para os encargos da vida familiar. O dever de auxílio remete de forma especial para os momentos de dificuldade de um dos membros da relação de filiação, qualquer que seja a respectiva causa. O dever de respeito compreende a relação de afeto de qualidade, compreende ainda a privacidade do menor pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada, o direito da criança à preservação das relações afetivas, estruturantes de grande significado e de referência para o seu saudável e harmónico desenvolvimento, devendo prevalecer as medidas que garantam a continuidade de uma vinculação securizante que é igual a dizer um ambiente tranquilo e ordenado e que proporcionem condições de segurança e proteção. Fazem parte do dever de respeito terem em consideração as aptidões e inclinações dos seus filhos, enquanto estes se estão a formar em futuros adultos. Deve ser respeitada a visão e a percepção de cada filho na sua individualidade, enquanto ser diferente e autónomo, quer em relação aos pais, quer à demais família. Também no que diz respeito à educação, há que ter em conta o respeito pela progressiva autonomia do menor. O comportamento parental tem que ser baseado no melhor interesse da criança e que assegure a satisfação das principais necessidades das crianças e a sua capacitação, sem violência, proporcionando-lhe o reconhecimento e a orientação que sejam necessários. O que implica também a fixação de limites ao seu comportamento, para possibilitar o seu pleno desenvolvimento que se estabelece no poder de correção dos pais. O poder de correção dos pais, no que toca sobretudo ao uso de castigo físico, mas também a outros tipos de castigos, conhecem nos últimos anos uma evolução significativa, tendo vários países abolido expressamente qualquer forma de castigo físico sobre as crianças. O Conselho da Europa assumiu um papel impulsionador nesta área, apresentando o objetivo da erradicação de qualquer tipo de castigo físico sobre as crianças em todos os países membros. Estamos assim perante a parentalidade positiva, onde a violência não está incluída. O poder-dever de educação é entendido hoje como devendo exercer-se sobretudo através do exemplo, da palavra e da persuasão.
Persuasão transparente e honesta, tendo sempre como objetivo o superior interesse da criança, através da definição de regras claras. Excluem-se assim os gritos, a violência física, a violência verbal, as ameaças e os castigos que tenham caráter humilhante, vexatório ou desproporcionado. Na linha desta educação, acredito que esta modalidade fará com que futuros adultos sejam menos violentos, o que fará com que a convivência entre todos seja mais pacífica, mais serena, refletindo-se na sociedade. É certo que os filhos devem obediência aos pais. No entanto, os pais, de acordo com a maturidade dos filhos, devem ter em conta a sua opinião nos assuntos familiares importantes e reconhecer-lhes autonomia na organização da própria vida, nunca desvalorizando ou desconsiderando a sua palavra. No pensamento da lei, a palavra educação não se restringe à instrução, enquanto componente académica e de obtenção de competências profissionais, mas sim a um conceito abrangente de educação. Comporta as vertentes do desenvolvimento global das crianças e jovens na linha da educação para os valores e para o bem-estar físico e psicológico. No âmbito da educação, cabe aos pais, de acordo com as suas possibilidades, promover o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos filhos. Os pais devem proporcionar aos filhos, em especial aos diminuídos física e mentalmente adequada, instruções geral e profissional, correspondente, na medida do possível, às aptidões e inclinações de cada um. Este poder de ver, a educação de um filho, pertence aos pais e também ao Estado. Não fosse ele um dos fundamentais da nossa Constituição da República Portuguesa, impondo assim ao Estado um dever de colaboração aos pais para cumprir este poder de ver tão essencial na base de um futuro adulto. Compete ainda aos pais, no interesse dos filhos, velar pela sua segurança e pela sua saúde. Também estes deveres são compartilhados pelo Estado, que aqui também tem a sua cota de responsabilidade, sendo eles também um dos fundamentais da nossa Constituição da República Portuguesa. No entanto, o Estado tem esta cota parte de responsabilidade em auxiliar cada um de nós, nos diferentes tipos de fundamentais aqui ligados às responsabilidades parentais. Mas cabe a cada um de nós, antes de tomar a decisão de ter um filho, de perceber a motivação que nos leva a querer ter um filho, de estarmos conscientes das responsabilidades que acarreta essa decisão e de avaliar se estão reunidas as condições necessárias, tais como a maturidade emocional, intelectual, as condições materiais e estruturais que compreende a base familiar para cuidar de um novo ser com plena dignidade num ambiente saudável e harmonioso. No âmbito da educação religiosa, cabe aos pais decidir sobre a educação religiosa dos filhos, menores de 16 anos. Um menor que tenha perfeito os 16 anos de idade tem assim o direito por si próprio de decidir participar em atividades de índole ou inspiração religiosa, não só cerimónias ou celebrações, mas também formações, retiros, aulas de religião ou outras, bem como a recusar a respectiva participação. No que respeita à possibilidade de conflito entre os progenitores da criança nesta matéria, esse conflito só é relevante antes do menor completar os 16 anos de idade. No entanto, julgo ser importante ter sempre em conta a maturidade psicológica do menor. Se este for desenvolvido, a sua opinião e interesse não poderá ser posta de lado nunca. Deve ser ouvida com atenção e cuidado. Os pais nunca se podem esquecer deste cuidado.
uma vez que é a vida do filho, pessoa que está aos seus cuidados, mas que será uma pessoa autónoma aos pais, com possibilidades de existirem divergências, não só aqui entre os progenitores, mas também entre os progenitores e a criança. Dentro do conflito, deve ser encontrada a melhor solução para o bem da criança e o bom convívio familiar. O recurso ao tribunal deve ser o último dos recursos, quando todos os outros já foram tentados. Ainda dentro desta matéria, educação religiosa, a escolha pelo ensino num estabelecimento escolar de inspiração religiosa ou administrado por religiosos não é considerado por si só como mostra de educação religiosa, ao contrário da frequência num estabelecimento de ensino especificamente vocacionado para uma formação, tendo em vista a vida religiosa. No que toca ao convívio com irmãos e ascendentes, os pais não podem injustificadamente privar os filhos do convívio com os irmãos e ascendentes. Esta norma jurídica resultou do aditamento pela Lei nº 84, de 31 de agosto de 1995, resultado de orientações da jurisprudência e da doutrina. A introdução desta norma jurídica vem revalorizar a família alargada pelas mostras sociais verificadas das dificuldades relacionais por vezes colocadas por uma excessiva atomização da família. É certo que o poder-dever de guarda dos filhos engloba a escolha e determinação dos seus pais ou dos adultos que exercem as responsabilidades parentais. Cabe aos adultos responsáveis proteger os filhos e escolher as terceiras pessoas com os quais podem ou não conviver. Mas, mais uma vez, deve ser pelos pais reconhecida aos filhos menores, de acordo com a sua maturidade, a autonomia destes na escolha das pessoas com quem convivem, na regulação dos afetos e mesmo nas preferências de convívio na família alargada. O objetivo da lei é o reconhecimento do direito ao estabelecimento pelos filhos de um relacionamento próprio com os membros da família alargada, que não seja obstaculizado sem uma justificação pelos progenitores. Trata-se, pois, também aqui de mais uma projeção do dever de respeito dos pais pelos seus filhos menores, concretizada no reconhecimento do filho como ser autónomo, com direito ao estabelecimento das suas próprias relações significantes, cujos pressupostos e forma de desenvolvimento são diversos dos seus pais. A privação do contacto dos seus filhos com irmãos ou ascendentes, avós, terá sempre que ser justificada e essa justificação prender-se-á sempre necessariamente com o interesse do filho, com a invocação de razões que determinem que a este, ao filho, o seu convívio com os irmãos ou ascendentes é nefasto, que comprometa a sua estabilidade emocional, que gere conflitos de lealdade em relação aos progenitores ou outras dificuldades graves para o seu bem-estar global. Esta questão ganha contornos especialmente relevantes quando se dá o caso de morte ou ausência de um dos progenitores, no que concerne à manutenção e promoção dos laços do filho com a família do progenitor desaparecido, sendo importante também assinalar os casos de divórcio ou separação em que há reduzido convívio com o progenitor não guardião, em relação à família deste. De todo modo, o preceito vale obviamente também para as situações de ruptura familiar, na relação pais-avós, que implica uma ausência de convívio entre os filhos e os avós.
Temos ainda o caso em que as crianças residem permanentemente, por um período alargado, com os avós ou são por estas cuidadas de forma continuada. Neste caso, uma ruptura consubstanciada numa ausência de contactos, com a descontinuação de uma relação afetiva presente e necessariamente evolutiva, é suscetível de causar danos ao bem-estar da criança. Para finalizar o vídeo de hoje, termino com o poder de ver de representação que os adultos responsáveis têm em relação às crianças menores. Os pais representam, por exemplo, os seus filhos em decisões relativas à sua saúde, à sua educação e em questões de cariz patrimonial. Nas questões de cariz patrimonial, existem diferentes situações, elencadas no ordenamento jurídico, que carecem de autorização prévia do tribunal. Ser mãe e pai ou responsável por educar uma criança não é tarefa fácil. As mães e pais não estão apenas em exclusivo nesses papéis, tal como as crianças não estão em exclusivo nos papéis de filhos. Existirão naturalmente falhas de ambos os lados, mas quero acreditar que quando se escolhe ser mãe e pai, ou por alguma circunstância da vida temos a responsabilidade de cuidar de uma criança, o adulto responsável, pela maturidade ganha pelo tempo vivido e pela experiência adquirida, terá que desempenhar um papel de excelência, sem colocar demasiada pressão, mas aplicando em cada momento partilhado puro amor, com humildade em reconhecer os erros e em corrigi-los. Amor implica também ouvir, implica também estar atento e implica também cedências. Muito do que disse hoje no vídeo são anotações da estrela Chabi do Código Civil Português anotado de 2017. Vou deixar na descrição do vídeo os links da legislação que estive em conta para fazer o vídeo. Vou deixar também um link de uma curta-metragem que tem como título Escolhas da Vida. É um vídeo que nos mostra em 7 minutos a importância de estarmos atentos e que por vezes o que nos é imposto nem sempre é o caminho mais feliz. Desejo um bom domingo a todos, cheio de amor e atenção plena. Um beijinho, até ao próximo vídeo.